Eu posso conquistar tudo que eu quero com o Projeto X, vou aprovar. Olha aí, galera, fala aí, gente, tudo bem? Tranquilo? Gente, eu tô muito cansado, mas eu não tô nem aí, eu tô aqui por causa de você. E a gente vai terminar agora a Revolução Francesa, tá? A volta dos que não foram. Realmente, você vai ver que agora a gente vai estudar a famosa Convenção Termidoriana. Convenção Termidoriana, ou seja, os girondinos estão no poder. E você, mais uma vez, olha o jingle, você só aprende aqui no Projeto X, que multiplica as suas chances de aprovação. Gente, prazer, o Wesley Marinho. Eu não acho que você não precisa nem mais saber quem eu sou. Tranquilo? Beleza? Então, olha só, Convenção Termidoriana. É nesse momento que você vai ter a famosa reação termidoriana, ou alguns livros didáticos falam o quê? Golpe nono termidor. É onde os girondinos vão entrar no poder e automaticamente vão acabar com as decisões o quê? Dos jacobinos. Como assim? Wesley? Como assim, Wesley? Olha só, cara, você tem que entender uma coisa, que quando agora os jacobinos estão no poder, eles irão fazer, de um certo modo, o quê? Um governo político diferenciado dos girondinos. Por isso que os jacobinos irão fazer a Constituição chamada Constituição do quê, galera? Do ano 1, diferente dos jacobinos que fizeram a Constituição de 1791. Então, de um certo modo, quando os girondinos novamente entram no poder, eles vão, de um certo modo, resgatar a Constituição de 1791. Galera, é nesse momento que, de um certo modo, também você vai criar novamente uma Constituição chamada Constituição do ano 3. Como assim? Você vai ver que eles vão voltar com o voto censitário e com os privilégios, propriedade privada, dentre outras coisas. Quer ver um exemplo? Você só aprende que existe o famoso terror, período do terror, na época dos jacobinos, não é verdade? Mas não, você também tem o famoso período do terror branco. O que é o terror branco? Gente, olha só, mais uma vez o Projeto X inovando. Você vai ver que tem uma galera chamada muscadins. Wesley, eu nunca ouvi falar dos muscadins. Claro que não, você só vai ouvir aqui, meu amigo. Olha só, você vai ver que os muscadins, eles eram jovens girondinos e que perseguiam os jacobinos, galera. Você vai ver que eles irão Eles irão fazer inúmeras execuções como os jacobinos o quê? Fizeram também. Galera, volta pra cá. Você vai ver que vai ser nessa Convenção Termidoriana que a gente agora vai iniciar o quê? O diretório. O que vai ser o diretório? Vai ser agora, o nome já fala, existirão agora 5 deputados, ou seja, 5 diretores que serão girondinos. Wesley, por que 5 diretores, 5 deputados? Gente, você vai ver que, de um certo modo, eles queriam acabar com essa fase radical. E se eu tivesse 5 diretores, de um certo modo, não teria uma pessoa somente centralizando o quê? O poder. Por que isso é tão importante? Porque você vai ver que vai ser por causa do diretório que a gente vai ter a famosa era das consolidações. Ou seja, eu estarei consolidando o meu ideal o quê? Burguês. E quem vai consolidar isso? Os girondinos. Então, galera, é nesse momento que agora a gente vai iniciar a era das consolidações ou diretório. Como eu já expliquei para você, diretório, 5 diretores, diretores girondinos. Não é verdade? Então é nesse momento que a gente já começa o quê? O G, já, G. E esse é o quê? O último G. Vamos embora, 1, 2, 3 e... G, já, G. Tá vendo, galera? Olha aí, ó. Girondinos, instituições, antecipações jacobinos e agora era das consolidações. Quem vai estar? Girondinos. Nesse momento, galera, você vai ver, você tem que perceber que agora esses girondinos irão passar por constantes o quê? Conflitos internos. Primeiro, você vai ter a volta dos jacobinos, né? Cada vez mais os jacobinos vão querer voltar ao poder, porém não vão conseguir. Você também tem a volta dos realistas. O que é isso, gente? Realistas, você tem que se lembrar. É a galera que vive a verdade? Não, galera, olha só, real. Você é da Matrix. Não, moleque. Olha só, realistas. É a galera o quê? Da realeza. É a galera da dinastia o quê? Borbônica. Você acha que quando você tem a Revolução Francesa, ou quando Luís XVI foi guilhotinado, o que vai acontecer? Ele vai fugir da França, tudo bem? E eles queriam o quê? A volta da monarquia. Wesley, quando é que volta a monarquia? Principalmente no finalzinho do governo do Império de Napoleão Bonaparte. Mais precisamente ali no que você chama de Congresso de Viena, 1814 a 1815. Mas é um outro papo.
Galera, você vai ver que é nesse momento que você também vai passar por uma intensa crise econômica, como eu já falei com você. Toda a Revolução Francesa ela vai ter uma crise econômica e você vai ter também você vai ter também alguns levantes populares. Um exemplo disso é a conspiração dos iguais com Graco Babeuf. Mas isso daí é um outro papo, isso daí é um outro dia, eu não quero falar isso pra você. A gente vai falar um pouquinho disso daí mais à frente. Galera, mas aí que tá. Você vai ver que o diretório acontece do nada. Vamos ser diretor? Não, não é assim. Você vai ver que para você formar o diretório, você precisa fazer algumas eleições, principalmente por esse poder legislativo. Você vai ter dois, Conselho dos Anciãos e Conselho o que, galera? Dos 500. Conselho dos Anciãos, porque só tinha velho? Não, olha só. Galera, Conselho dos Anciãos é a galera o quê? Mais conservadora e elas elegeriam o quê? Os 5 membros para serem o que, galera? Os diretores. Tudo bem? E agora você também vai ter o famoso Conselho dos 500. Gente, pense principalmente no poder legislativo. Tudo bem? Aquela parada de Senado, aquele conceito também até de Câmara dos Deputados para ficar um pouquinho mais fácil para você. Tá? Conselho dos 500. Era uma Assembleia Legislativa que, junto com os Conselhos dos Anciãos, fizeram a Constituição do que, galera? Do ano 3. Essa Constituição que você já viu lá atrás. Por isso que alguns historiadores classificam que a Era das Consolidações começa lá na Convenção que? Termidoriana, mas isso daí é um papo diferente, só para você ficar ligado. Tudo bem? Gente, mas aí que tá. Se lembra que eu falei com você que os realistas queriam a volta da monarquia? Um exemplo disso, você vai ver que vai existir uma tentativa no ano de 1795 de que, principalmente, dos realistas voltarem para onde, galera? Para o poder. Mas vão ter êxito? Não. Galera, eu quero que você veja isso. Você vai ver e a gente vai explicar um pouquinho sobre a conspiração dos iguais. A primeira tentativa, de um certo modo, do que alguns historiadores chamam de socialismo. A primeira iniciativa. Galera, rapidinho, vamos lá. Se lembra que eu falei com você sobre aquela visão historiográfica que muitos achavam que o diretório, ele vai de 94, começa de 95 a 99? Tá? Mas você vai ver que alguns historiadores diferentes dessa linha vão falar que a Era das Consolidações já começa já na Convenção Termidoriana. Por isso que eu coloquei aquela data de 94 a 95. Porém, no seu vestibular, eu quero que você coloque o quê? De 94 a 99. Tá? Muitos historiadores também vão falar que vai de 1795 a 99, mas não tem problema. Tranquilo até aí? Beleza? Eu quero que você entenda que vai ser durante a Convenção Termidoriana até principalmente o diretório, você vai ter o que, galera? Você vai ter a famosa entrada da burguesia, melhora dos girondinos ao poder. Tranquilo? Gente, se lembra que eu conversei com você sobre os levantes populares? Que em 95 você vai ter um levante realista, ou seja, a galera da monarquia borbônica que estava tentando o quê? Voltar. Mas também tem os levantes populares. Gente, isso daí já caiu na específica da UF, ó, se você quiser. Mas Wesley, não temos específica mais da UF, só temos o Enem. Não me interessa. Eu estou trabalhando um nível alto com você e quero te proporcionar o melhor. Um exemplo disso, você vai ver que um dos primeiros levantes que você chama hoje em dia de socialista, até o Eric Hobsbawm fala isso no seu livro A Era das Revoluções, vai ser a famosa conspiração dos iguais. Isso vai ser um levante popular. Quem serão os líderes? Graco Babeuf e Philippe o quê? Bonaparte. Gente, olha só, eu quero que você se lembre disso. Graco Babeuf. Gente, você vai ter aula no Projeto X, sim, de história antiga. Tudo bem? Graco é um nome utilizado lá, principalmente na República Romana. E os irmãos Gracos, o que eles queriam? Eles queriam a reforma o quê? Agrária. Porém, eles serão mortos por quem? Pelos senadores. E o que isso daí tem a ver com a Revolução Francesa? Tem tudo a ver, cara. Porque você vai ver que esse nome Graco será homenageado, ou você vai ver que agora o Babeuf vai ter, de um certo modo, um apelido, ou seja, uma homenagem que foi dado o quê? Aos irmãos Graco. Como assim? Você vai ver que o Graco Babeuf, ele defendia principalmente o que, galera? O fim da propriedade privada, ou seja, divisão igualitária da terra. E os irmãos Graco lá no Império Romano, ou principalmente lá na República Romana,
apoiavam isso também, entendeu? Agora você vai ver que de um certo modo Babeuf vai receber um apelido, tudo bem? Galera, e eles queriam que a igualdade jurídica e social, porém vão ser mortos automaticamente, por quê? Pelos girondinos. Você acha que os girondinos iriam aceitar isso? Claro que não, não é verdade? Então, galera, e agora eu quero que você entenda uma coisa. Você vai ver o seguinte, galera, cada vez mais os países absolutistas vão querer fazer o quê, galera? Vão querer cada vez mais terminar com a Revolução Francesa. É um movimento contra-revolucionário? É, galera, é a volta dos que não foram. Como assim? Se lembra que eles foram expulsos? Se lembra que agora eles vão voltar? E agora você vai ver que esses países absolutistas irão formar o que você chama de segundo o quê, galera? Coligação. O que vai ser a segunda coligação? Vai ser a união dos países absolutistas para acabar com quem, galera? Para acabar com a Revolução Francesa. Quais foram? Espanha, Holanda, Prússia, Áustria, parte dos reinos da Itália, porque a Itália ainda não é um país, a Itália é dividida em vários países. Você vai estudar isso daqui com a gente na unificação italiana. Mas principalmente quem não apoiava a Revolução Francesa vai ser quem, galera? Nápoles, Portugal e o Império Turco-Otomano. Por que isso é tão importante? Porque você vai ver agora que esses países irão se unir, olha só a potência. Vão querer acabar com a Revolução Francesa. Vão conseguir? Não. Por que isso é tão importante? Porque você vai ver que agora, cada vez mais, irá se formar a segunda coligação e agora a França cada vez mais irá vencer. Irá vencer? Sim, porque você vai ter um cara chamado Napoleão Bonaparte. Quem é Napoleão Bonaparte? Ele é um general de guerra com 24 anos, olha só. Meu amigo, mas por quê? Ele era bom pra caramba? Gente, não tinha militar, o cara entrava. Não, tô brincando, mas você vai ver que esse cara sim teve uma importância porque ele é um ótimo estrategista. Tudo bem? Quer ver um exemplo? Olha aí, galera do militar, as principais batalhas. Batalha do Nilo aconteceu aonde? Ih, caralho. Mestre, Batalha do Nilo tem a ver com a mãe Lucinda? Claro que não, gente. Olha só, a Batalha do Nilo vai acontecer, vai ser... Meu Deus, vai ser no Egito, onde você vai ter o conflito entre a França e a Inglaterra. Inicialmente você vai ver que a França vai perder porque você vai ter um cara chamado Almirante Nelson e que vai conter de um certo modo a França. Você agora, cada vez mais, devido a essa perda, mesmo com essa perda agora, a França vai começar a vencer. Um exemplo bobo, a famosa Batalha de Aboukir. E aí, mestre? Aboukir é maneiro, mas a pergunta é... Acabou aqui, você vai embora? Não! Tá maluco? Amigo, para de pensar besteira. Sai desse teu Facebook, eu já falei. Batalha de Aboukir, com a boca aqui tu vai embora. Porra, maneiro pra caramba. Olha essa minha cara, eu tô rindo. Piadas, né? Vestibular da depressão. Você vive o vestibular da depressão? Claro que não, né, meu amigo? Batalha do Aboukir. Você vai ver que vai ser a batalha entre a França e o Império Turco-Otomano. Tudo bem? E agora você também vai ter a famosa batalha de Marengo. O que vai ser essa batalha de Marengo? Vai ser o conflito entre a França e o Império Austríaco. Gente, eu quero que você se lembre disso. Você vai ver que vai ser por causa dessa batalha de Marengo que agora você vai ter o famoso Tratado de Lunéville. Olha só, é tão específico que às vezes a gente se confunde. Lunéville. O que vai ser esse tratado? Você vai ver que agora a Áustria vai conceder a margem esquerda do rio Reno para a França. É tão específico que isso aí cai muito no vestibular, né? Todo mundo sabe disso. Nem os militares estão caindo mais isso. Mas eu quero que você entenda que vai ser agora, por causa dessas vitórias, que agora você vai ter o apoio de quem, galera? Dos girondinos. Por que isso é tão importante? Porque os girondinos agora estavam concedendo apoio político também para Napoleão Bonaparte. Ou seja, cada vez mais Napoleão Bonaparte estava conseguindo o quê, galera? Estava conseguindo poder político. Por que isso é tão importante? Porque agora você vai ver que vai ser no ano de 1799 que você vai ter o famoso golpe 18 de Brumário. O que vai ser esse golpe 18 de Brumário? Vai ser agora quando Napoleão vai fazer um golpe de Estado e vai subir ao poder. Gente, por que isso é tão importante? Você vai ver, e você vai estudar comigo mais à frente, ou com o Gabriel, ou com o Paulo, você vai ver o seguinte, que vai ter um cara que vai escrever muito bem sobre isso, chamado Karl Marx, no seu livro 18 de Brumário. Se lembra que eu falei com você? Porque você vai ver que vai ser por causa do 18 de Brumário que você vai consolidar a França. Consolidar a França agora como uma potência política, uma
potência também o quê? Econômica. Gente, mais uma vez eu tô vindo te agradecer. Eu sei que a gente está gravando muito aí, mas muito obrigado por tudo. Muito obrigado por mais de 5.000 likes. Muito obrigado por mais de 100.000 visualizações.